Oi, amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu tô aqui no gráfico do S&P, né, no S500. Vou compartilhar a análise que eu fiz agora. Eu só estava esperando bater o take para encerrar ali, né, até no MT4 e compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, ó, gráfico diário do S&P. Eu marquei aqui os pontos de liquidez, né, que ele poderia vir buscar, já que a tendência macro dele tá de queda. Refinei para 4 horas. Aqui em 4 horas, ó, eu marquei esse order block, que é o que estava mais próximo do preço. O preço estava mais ou menos por aqui, hoje cedo, na hora que eu entrei no gráfico. Então eu marquei esse order block. Então vamos para cá. Posso marcar desse order block. Eu vou para o gráfico já de 15 minutos. Então vamos lá, gráfico de 15 minutos. O que que eu tenho aqui no gráfico de 15 minutos? A primeira coisa que eu faço no gráfico de 15 minutos, ó. Essa daqui, essa linha, é o meu midnight, né, então meia-noite de Nova York, ele traça essa linha. Vocês podem ver aqui que opa, tá errado. Ué, por que que isso aqui mudou, cara? Eu uso o GMT-5. Não sei por que que estava -4 agora, mas vamos lá. Isso aqui é meu midnight, né. Então todo meia-noite de Nova York, o indicador marca essa linha aqui para mim. Então o que que eu faço quando eu vou para o gráfico de 15 minutos? Eu marquei aqui meu sell side liquidity, marquei meu sell side liquidity e meu buy side liquidity, certo? Ó, do dia anterior. Então aqui a gente está falando de ontem na hora que abriu o mercado, ó. Marquei meu buy side liquidity e meu sell side liquidity. Eu não tomo nenhuma decisão em momento algum antes de um dos dois ser mitigado, certo? Então, sabendo disso, o que que aconteceu? Gráfico em queda, fiz em 5 minutos. Então, onde que ele estava mais próximo? Daqui, do meu sell side liquidity, né? Então, vamos lá. Joguei para os 5 minutos. Nos 5 minutos, ele veio, reagiu aqui à minha liquidez. Então, eu coloco como o suporte preliminar, né, o PS, uma sigla de Wyckoff. Aqui, cara, como vocês estão vendo, são vários conceitos em uma coisa só, porque igual muita gente fala: "Ah, Rafa, mas qual que é seu operacional? Qual que é a sua técnica? Qual que é gatilho de entrada?". O que eu faço hoje é meio que tudo que eu aprendi durante todos os anos que eu estou estudando, então não tem como eu falar: "Ah, é só isso", sabe, porque não tem como eu querer simplificar o mercado financeiro com só isso. Para mim, o mercado financeiro foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que aprender na minha vida, que eu estou aprendendo ainda. Então, eu acho muito perigoso a gente resumir em só isso. Então, todo tipo de tomada de decisão é uma bagagem aí de uns 5, 6 anos de estudos intenso. Não é só estudar na hora que der o estudo, não, é de estudo intenso, tirando pelo menos 3, 4 horas por dia para poder estudar. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a meu sell side liquidity, né, que é como se fosse uma linha de suporte. Aí ele vem, ele me tem esse, eu coloquei como suporte preliminar, né, esse PS, preliminar suporte da estrutura de Wyckoff. Então o que que aconteceu? Ele chegou aqui nesse suporte e reagiu. Então o que que aconteceu? Um rally automático. Por que que deu esse rally automático? Aqui tem uma área com muitos compradores, então tinha muita ordem de compra aqui. Então por isso que ele faz praticamente isso daqui rapidinho, ó lá. Foi em poucos minutos das 6h30 da manhã até às 8 da 1 hora e meia, ó, em 1 hora e meia ele fez essa movimentação, então a tendência de queda, aqui ele fez uma correçãozinha, coloquei como correção ABC de Elliott, então no final da onda C de Elliott, eu marquei o meu rally automático. Então imaginando, porque assim, para a gente ver a estrutura de Wyckoff, obviamente tem que olhar o passado, mas eu estava marcando aqui em real time, né, desde a hora que eu acordei e vim para o gráfico, então imaginando que isso daqui fosse um rally automático, porque todas as tomadas de decisão é sempre imaginando em qual momento de Wyckoff que eu estou agora, em qual momento de Elliott estou agora. Então vamos lá, imaginando que eu estava aqui no meu rally automático, porque de fato eu tinha marcado ele,
o que que tem? Uma captura de liquidez do meu preliminar suporte. Então, toda vez que tem um rally automático, ele vem e capta a liquidez desse preliminar suporte, fazendo uma mudança de caráter aqui embaixo. Então, vamos lá. O que que aconteceu? Na verdade, uma quebra de estrutura, né? Porque ele já estava em tendência de queda. Então, aqui ele veio e fez essa quebra de estrutura. Aqui eu marquei como ó, sell side liquidity mitigado. Então, vamos jogar ele aqui para trás. Ó, aqui foi a área de mitigação dele. Eu joguei ele aqui para trás para não ficar tão poluído o gráfico, certo? Então vamos lá, ó. Capturou essa liquidez. A partir daqui que eu começo a pensar no gráfico. Quais serão as minhas tomadas de decisão, certo? Então aqui, ó, eu tive um selling clima, um clímax de venda, né, dos vendedores, que é uma venda muito rápida aqui, ó, vendemos bastante. Então meu selling clímax de Wyckoff também. Aí o que que aconteceu? Aqui se tornou o meu novo, ué, por que que tem dois aqui? O meu novo sell side liquidity. Aqui, ó. Esse se tornou o meu novo sell side. Nossa, eu vou pôr uma coisa em cima da outra, não tem uns espacinhos. O meu novo sell side liquidity. A partir do momento que eu tenho esse novo sell side liquidity, meu próximo passo é, eu tenho o buy side lá e o sell side lá. Eu traço a Fibo de um para o outro. Eu traço a Fibo de um para o outro e marco a minha região de equilíbrio, que é meu 50% da Fibo. Certo. Então, sabendo disso, que eu tive meu clímax de vendas, aí o gráfico começa a dar uma reagida e eu tenho meu segundo teste nessa área, esse novo suporte, né? Então teve segundo teste nesse novo suporte. E lembrando que, ó, lembra desse order block aqui de 4 horas? Olha aqui, ó, ele não rompeu esse order block de 4 horas. Então, como ele veio nesse clímax de venda, não rompeu, o gráfico começou a reagir e voltou novamente a ele, não rompeu. Eu vim para o gráfico de 1 minuto. Quando eu venho para o gráfico de 1 minuto, o que que eu fiz? Na hora que ele começou a subir, eu tracei uma Fibo até o ponto mais alto. E a minha região de interesse é aqui, ó, entre 79% e 88%. Essa é a minha região de interesse. Então, o que que aconteceu? Vamos lá. Aqui, eu tive um choque. Então, aqui, ó, eu comecei a ter uma mudança de caráter. Então, aqui já foi o primeiro gatilho para eu ficar de olho e falar: opa, pode ser que esse gráfico comece a dar uma reagida agora para cima, né? Pode começar os compradores a entrar em ação. Então, vamos lá. E eu toda hora eu estou marcando aqui as ondas de Elliott. Como eu falei para vocês ali, ó, meu AR, meu rally automático, final da onda C. Então, comecei 5 ondas de queda, onda 1, 2, 3, correção da 4 e onda 5. Final da onda 5, marquei uma nova correção, ABC. Nova correção. E junto com essa nova correção, eu comecei a imaginar uma onda de alta também. Então, vamos lá. O final da onda C é o final da minha onda 1 também, de alta. Aí vamos lá, tivemos uma onda 2 simples, porém olha lá, ela veio até o meu 88 da Fibo. Então o que que eu fiz aqui? Ó, o meu raciocínio, deixa eu tirar tudo isso daqui, tirar essa Fibo. Então vamos lá, ó. Aqui eu tive o choque, é o que eu falo todos os dias. Na pernada que faz essa mudança de caráter, eu marco o order block ou fair value gap. Então marquei esse order block aqui, ó, porque eu tive um candle grandão engolfando ele, marquei esse order block para eu poder ficar de olho dele na correçãozinha que tivesse. Quando teve essa correção ali, ó, veio até o finalzinho do order block, teve um pavio bem pedacinho de pavio abaixo e ele começou a subir novamente. Então, na hora que ele começou a subir, de novo, eu marquei, considerei isso aqui como choque, porque eu estou em M1, então dá bastante pavio.
Quando eu considerei isso daqui como choque, ele desceu, marquei esse order block aqui, ó, marquei esse order block, ó, eu andei aqui. E eu deixei no meu MT4 a minha ordem de compra exatamente aqui nesse order block. Olha lá, o gráfico começou a subir um pouquinho. Na hora que ele subiu um pouquinho, estava mais ou menos aqui, eu fui lá no meu MT4 e eu deixei que esse order block. Eu imaginei que esse candle mesmo fosse dar uma correçãozinha e já pegar a onda, mas não, ele abriu esse outro candle pretinho aqui, aí ele veio, pegou minha ordem, quase veio até meu stop loss. Ó, o stop loss eu deixei bem curtinho, no finalzinho do order block. E por que eu pensei em compra aqui? Também eu tive outro gatilho, e não só essas estruturas que eu estou mostrando para vocês. Nessa acumulaçãozinha aqui, na hora que o gráfico começou a subir, deu essa pequena acumulação, a gente teve um discurso do Biden. Então nesse discurso do Biden, ele falou que os bancos estão safe, né? Porque quem está acompanhando o mercado, as notícias, sabe que os bancos nos Estados Unidos estão em crise. Então teve um discurso do Biden agora que falou que o Silicon Valley, SVB, né? O Silicon Valley Bank, né? Tava safe, que o governo ia ajudar e tudo mais. E que as pessoas que tinham dinheiro lá podiam ficar tranquilo, que ninguém ia perder nada. O mercado reagiu na hora. Ai, toda hora eu mexo. O mercado reagiu na hora a essa notícia. Então, esse daqui, ó, todas essas confluências, mais o discurso do Biden, na hora que ele falou que estava safe, que eu acompanhei pela CNN, aí eu já fiquei tranquilo e entrei comprado. Porém, como vocês podem ver, olha aqui, ó, meu stop muito curtinho mesmo, porque ó, a tendência macro tava de queda. Porém, ó, imaginando aqui na estrutura de Wyckoff, ó, tive um AR, então SC, aí esse ST aqui configura a minha fase 2, né, minha fase 2 de Wyckoff. Então o que que a fase 2 fala? Ele vem mitigar o meu rally automático, então agora ele vai ter, teoricamente, uma certa acumulação, depois ele tem o Spring, ele capta todo esses stop loss que tem aqui abaixo para depois fazer a maior pernada de alta. Então, desculpa falar rápido assim, tentar explicar o meu ponto de vista. Olha aqui, ó. Eu tinha marcado essa onda 1, 2, 3, 4, 5. Não foi depois que aconteceu o gráfico, não, tá? Foi tudo em cima de Fibonacci. E a onda 5 eu marquei bem no finalzinho aqui, ó, do pavio do AR. Olha lá, foi onde finalizou mesmo. Porém, o meu take profit eu não gosto muito de colocar em pavio. Então, meu take profit foi aqui, ó. Não coloquei nem aqui em cima. Eu coloquei meu take profit aqui. Certo? Desculpa se ficou um pouco confuso esse vídeo. É que é muita coisa. É um raciocínio muito longo que eu tive para poder explicar essa entrada em, sei lá, em 10 minutinhos. Então não daria para eu explicar exatamente cada movimentinho, o que que eu estava olhando, então eu tentei fazer de forma resumida, só para vocês terem um apanhado geral de como que eu opero. Então, Rafa, mas qual que é seu operacional? Cara, meu operacional é uma bagagem de vários anos estudando, sabe? Basicamente, assim, eu uso muito o ICT, né, foi o meu mentor, a pessoa, assim, o Michael, né, a pessoa que eu mais gostei, assim, de ser mentorado, apesar de ter feito milhares de cursos por aí, mentorias. Para mim, o que mais fez eu crescer foi ele, e, obviamente, todos os livros falando sobre o Wyckoff que eu li, né, o Richard Wyckoff, que eu aplico bastante isso no meu dia a dia. Apesar de às vezes não fazer essas marcações, hoje eu estava fazendo, então resolvi compartilhar com vocês, porque eu estou sempre colocando os prints nos grupos e tudo mais, então para a galera entender, né, o que que eu estou olhando no gráfico. Então é isso. Desculpa aí qualquer coisa, quem tiver alguma dúvida me chama aqui nos comentários, pode deixar comentário ali para mim, mandar mensagem privada, que eu tô sempre alerta. Beleza, galera? Abração aí.